Boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica e, como vocês já sabem, especialista em logoterapia. Logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida. Eu, todos os domingos aqui com vocês e sempre, como vocês sabem, com convidados psicólogos, às vezes sacerdotes, como tivemos no domingo Dom Antônio Augusto também. E hoje, gente, eu continuo com a honra de ter e dar continuidade ao programa sobre sentido de vida e sobre logoterapia. Eu tenho a honra de estar nos estúdios da rádio com o professor Paulo Kreff, que é lá de Porto Alegre, ele que é psicólogo clínico e também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que tem um núcleo de formação em logoterapia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, satisfação em estar aqui nesse programa coordenado pela Sônia Nascimento. E também, gente, anote aí, fiquem atentos. Crista Freitas, doutora Crista Freitas, já ouviu falar? Eu vou lhe apresentar agora. Ela é uma pessoa queridíssima, um achado da logoterapia na cidade do Rio. É a primeira logoterapeuta, ela que é psicóloga clínica. É a primeira, gente, acredita nisso? É a primeira logoterapeuta formada e aqui da cidade do Rio. Tem consultório aqui pertinho, ali na Praia do Flamengo, no Flamengo. Depois ela já vai dar o endereço dela. Eu tenho a honra de estar nos estúdios da rádio com a doutora Crista Freitas. Prazer todo é meu. Boa tarde a todos os ouvintes. Gostaria muito de poder ajudar vocês nas dúvidas que vocês vêm trazendo e dar a nossa contribuição, principalmente dentro da logoterapia. Exato, gente. A logoterapia é uma abordagem da ciência psicologia, né? Para quem não conhece, quem tem dúvidas, anote aí o nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. Temos o nosso telefone aqui da rádio, 3251-3500, e você também pode participar passando uma mensagem. Olha aí, anote aí, 98685-2455, que é o nosso WhatsApp. Poderá nos encontrar pelas redes, pelo Facebook, Catedral FM, e também pelo YouTube. É só nos procurar, programa Viver Bem, aquele que ajuda você a viver bem a vida que se tem. Hoje, gente, você já deve estar curioso qual é o tema que foi pedido. Gente, com a presença do Dr. Paulo Kreff, choveu, mas choveu mesmo. O tempo não ficou só nublado, não, gente. Choveu de perguntas, de dúvidas, ouvintes interessados nos livros dele. Então, eu fiz uma seleção, claro, com a produção da rádio, selecionamos algumas perguntas que certamente vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas. E a professora Crista Freitas, né? Ela também vai, estando aqui comigo, vai responder também junto com o professor Paulo Kreff. Vamos lá, então? Primeira pergunta da ouvinte Patrícia Silva, que é de Mangaratiba. Paulo, qual é o maior desafio da abordagem psicoterapêutica logoterapia nos dias de hoje? Interessante, hein, essa pergunta. Sim. Eu não sei se o maior desafio, mas talvez tenha vários desafios. Uma das questões que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde tem apresentado é exatamente o aumento da depressão. Ou seja, as pessoas vendo a vida sem sentido, encontrando muitas situações que elas não sabem como lidar com essas situações e, principalmente, se desesperando e desanimando frente a elas. Então, é um grande desafio ajudar as pessoas a não mergulharem e ficarem nessa depressão e saírem, vamos dizer, desse estado
com a ajuda da psicologia ou de outros recursos que existem na sociedade, na comunidade, para ajudar as pessoas nessas dificuldades que elas possam ter. Interessante, Cris. Eu teria a completar que essa depressão ela é resultante, né, de um sentimento, de uma sensação de vazio existencial, né? E ela pode se expressar de diversas maneiras, não só em tentativas contra a própria vida, mas às vezes de uma forma mais sutil, como a questão de pessoas que estão tão voltadas para o trabalho, chegam no fim de semana ou na sua folga e elas não sabem o que fazer com esse tempo livre, né? Ou então, pessoas que perdem o emprego, como hoje é muito comum, e isso dá a elas uma tristeza muito profunda e às vezes ela se desespera. Ou então ainda o que a gente na logoterapia chama de neurose do aposentado, né? A pessoa que trabalhou a vida inteira e não é preparada para esse momento da vida em que ela teria talvez um pouco mais de tempo para dar a si mesma. Muito interessante, Crista. Olha aqui uma pergunta que está chegando de um ouvinte que é psicólogo e que nos conhece, gente. É o Sebastião Ferreira, ele que é lá da Ilha do Governador. Olha a contribuição do Sebastião para os dois. A logoterapia busca levar o ser humano a olhar para o aqui e agora e também para o futuro, apesar do que se tenha acontecido no passado. Poderiam esclarecer um pouco mais sobre isso? Pergunta do Sebastião. Eu poderia dizer que a logoterapia ela não se foca principalmente no passado. Embora o passado tenha sua importância, obviamente, toda a vida da pessoa, todas as suas decisões, todas as suas vivências, ela tem importância. Elas estão guardadas lá como se fosse um tesouro. Porém, a logoterapia não foca apenas nisso, ela foca exatamente no que está adiante, tentando construir uma visão de futuro. Isto é, se você tem algo pelo qual você pode trabalhar, lutar, enfim, uma causa que seja, uma paixão, um amor, enfim, qualquer coisa você pode encontrar maneiras de progredir, de maneiras de continuar a sua vida e decidir fazer isso de uma forma mais concreta. Interessante, Cristo, que você está falando, né? E o que você está dizendo confirma que nós, psicólogos, né, na psicoterapia e professor, né, aqui, nós legitimamos o passado. No passado do paciente, da pessoa humana, merece todo o respeito, mas que a logoterapia ela é projetiva, é isso, professor? Uhum. Uma das colocações que o Frankl faz da logoterapia é que o ser humano é um ser que se transcende a si mesmo. Ou seja, o ser humano, de certa forma, é um projeto. É um projeto que tem que ser completado. Então, o ser humano é algo, mas ele sempre pode ser mais do que ele é. E o Frankl fala de que nós precisamos ter um certo grau de tensão, que ele diz que deve ser sadio e dosificado, quer dizer, em doses que não sejam exageradas, de forma que o ser humano possa olhar o seu futuro e ver algo mais do que ele já é. Ou seja, modificar-se para melhor dentro da direção que ele quiser dar e dentro do que ele quiser realizar para si. Ser uma pessoa diferente do que ele é, ser melhor do que ele é, ser mais do que ele é, ou seja, realizar os sentidos que ele possa ter na vida.
como a Crista citou, né, possibilidades como um trabalho, um amor, enfim, qualquer coisa que ele queira realizar e que ainda não está realizando, ou está realizando, mas não está completado. Interessante, gente. Olha, quer completar? Pode Quero falar, completar, claro, sim. ótimo. O aspecto exato da autotranscendência, o sair de si, não ficar voltado para o próprio umbigo, né? Embora, em alguns momentos, a gente tem que avaliar o que está se passando no nosso interior, mas com a intenção sempre de ir em direção ao outro, nesta relação eu-tu, que é tão importante para a logoterapia. Muito importante mesmo, Crista. Olha só, a ouvinte Mônica, que também é psicóloga clínica e mora em Piedade. Ela pergunta: como esta abordagem logoterapia poderia ajudar no atendimento às pessoas com déficit cognitivo? Primeiro, o Frankl coloca que o sentido da vida está disponível para qualquer pessoa, inclusive com pessoas que tenham limitações. Todos nós, na verdade, somos pessoas com limitações. Uma pessoa com uma deficiência cognitiva, ela não está fora das possibilidades de sentido. O que tem que ser olhado e ajudar essa pessoa a ver quais são as possibilidades de sentido que estão dentro do seu campo possível e aí escolher o que ele pode fazer, né? Então, o fato de ter limitações não diminui as possibilidades do ser humano de realizar o sentido. O sentido sempre está disponível na visão da logoterapia. Perfeito, Crista. Mesmo que a limitação dessa pessoa não o capacite de tomar consciência desse sentido da sua própria vida, ele sempre pode ser sentido da pessoa ou das pessoas que estão cuidando dele, né? Então, há sempre um sentido em qualquer circunstância. Eu gostaria ainda de colocar um complemento, né, para isso. O Frankl era médico, além de psiquiatra, neurologista, né? E às vezes ele usava figuras médicas ou metáforas ou coisas assim, e ele colocava que um terapeuta, de certa forma, é como um oftalmologista. Ele tem que ajudar a pessoa a focar bem, a enxergar bem e ao mesmo tempo enxergar mais, ou seja, alargar o seu campo de visão. Às vezes uma pessoa está com um campo muito fechado. Isso não é só para pessoas com limitações. Às vezes mesmo pessoas que teriam muitas possibilidades estão enxergando só um caminho. Então, um terapeuta muitas vezes é aquele que ajuda ele a enxergar mais possibilidades e depois ajuda, dentro dos seus desejos, ajuda a ver quais seriam os mais adequados para si e que teriam maior planificação para essa pessoa. E depois ela, vamos dizer, fazer planos de como executar isso, como realizar esses sentidos que ela possa estar vendo. Muito interessante. E, gente, querido ouvinte, nós estamos falando tanto aqui de Viktor Frankl, de logoterapia, estamos numa rádio católica, mas Viktor Frankl sempre teve o cuidado que nós, né, profissionais da logoterapia, né, pudéssemos não distorcer, né, mas limpar qualquer equívoco que pudessem ter quem ouvisse falar de logoterapia como sinônimo de religião. Não é. A logoterapia ela é ciência, respaldada aí pelo científico, é uma abordagem e que, claro, o grande ganho, né, é o olhar de Viktor Frankl por uma dimensão que as outras abordagens, né, não teve tão claro, que é a dimensão noética. Quando se fala do espiritual, nós não estamos falando de religião, estamos falando de uma dimensão que, formadas numa unidade, aí sim ela é representativa, constitutiva da pessoa humana. Não é isso, professor? Professores? Certo. Não correto, né? A logoterapia fala do ser humano como tendo
3 dimensões que estão integradas, não separadas e somadas, é uma integração. A dimensão somática, o nosso corpo, a dimensão psíquica, a nossa mente, e a dimensão noética que ele coloca. Aqui na dimensão noética estão todas as, vamos dizer, características do ser humano que nos diferenciam dos animais, dos outros seres vivos. Quer dizer, a capacidade de ver valores, de realizar isso, de exercer a liberdade, de escolher as coisas com responsabilidade, de poder se antagonizar a dificuldades que possam provir da dimensão somática ou da psíquica, né, a partir da dimensão que às vezes ele chama de espiritual, mas nunca religiosa, né, ou da dimensão que ele também refere como noética. Exato, está perfeito, mas a produção está nos avisando que só temos 1 minutinho para o intervalo. E vocês, queridos ouvintes, fiquem ligados aqui. Voltamos já com o programa Viver Bem. Voltando aqui, gente, nessa tarde de domingo, com o programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, e eu aqui de novo, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, e que componho esse grupo maravilhoso de 114 psicólogos aqui da nossa arquidiocese. Hoje, aqui nos estúdios da rádio, estou com a professora Crista Freitas, que, como vocês já me ouviram falar, e se você não ouviu, você que está chegando agora, então saiba, a Crista Freitas é psicóloga clínica, é autora de um livro bastante bacana sobre logoterapia, ela que tem consultório no Flamengo, ela vai passar o recadinho dela no final, os contatos, né? E ela que foi a primeira que teve a formação em logoterapia, primeira especialista em logoterapia da cidade do Rio de Janeiro. E também aqui nos estúdios da rádio, nesse mesmo programa, continuo com o professor Dr. Paulo Kreff, que é professor de logoterapia nos diversos cursos no Brasil inteiro, gente, diversos cursos de especialização e formação em logoterapia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, satisfação em estar aqui. É ótimo, estamos dando a continuidade às curiosidades dos nossos ouvintes. Então, eu agora pergunto ao professor Paulo, que o ouvinte Renan, que, olha que interessante, Paulo, ele é analista de sistemas e é leitor de um dos seus livros, ele só não diz qual, mas o que ele pergunta? A logoterapia poderia ajudar a romper as crenças limitantes? Se sim, como? Bem, eu acho que qualquer sistema pode trabalhar crenças limitantes. Para começar, uma das definições que o Viktor Frankl coloca como do ser humano é exatamente dizer: ser humano é ser consciente e responsável. Então, ser consciente é capaz de examinar a realidade que nós temos, questionar a realidade, né? E, de repente, questionar as crenças que a gente tem, e as crenças realmente podem ser limitantes, né? Então, isso que há séculos vem vindo como o questionamento sobre crenças que a gente tenha, que a dúvida tem um grande valor, as certezas também, mas que as dúvidas têm um grande valor. A filosofia sempre valorizou muito que as perguntas têm um valor maior que as respostas, porque as perguntas é que nos levam finalmente às respostas. Então eu acho que se a gente puder sempre examinar as crenças que nós tenhamos, e sempre ter presente que aquilo que nós estamos acreditando pode estar equivocado. Então, às vezes, quando outras pessoas levantam questionamentos, a gente poder examinar e não criticar imediatamente. Então, sim, eu acho que a logoterapia também, e não quero limitar a logoterapia, eu acho que qualquer linha psicoterápica, qualquer linha filosófica tem a preocupação de que o ser humano avance seus conhecimentos e não fique num sistema fechado, porque o ser humano é um ser aberto para o mundo.
Interessante. Tem uma pergunta aqui, eu vou passar para a professora Crista Freitas. Ela vem de uma ouvinte que é do Meia e tem consultório no Meia. Ela que é Solange Oliveira, Crista, ela pergunta: o que dizer pelo olhar da ciência logoterapia quanto ao sofrimento que possivelmente uma criança sinta no contexto de uma guarda compartilhada? O professor pode ajudar. Bom, na realidade, qualquer ser humano, ele passa por sofrimento, seja em qualquer fase de sua vida, né? No caso de uma criança, eu acho que a responsabilidade maior é da pessoa que está com ela, que acompanha ela, que é responsável por ela, na medida em que acolha também esse sofrimento dessa ruptura, porque uma guarda compartilhada é uma perda para essa criança, seja mesmo que seja temporária, né? Ela parte do tempo está com o pai, parte do tempo está com a mãe, mas de qualquer maneira a fantasia dela sempre vai ser querer juntar esses pais, né? Mas a responsabilidade desses pais é justamente tentar acolher esse sofrimento e dar a essa criança condições de lidar com isso. Como é que seria isso? Poderia ser dando a ela condições de valorizar também o outro, né? No sentido de o pai valorizar a mãe e vice-versa. Porque muitas vezes nessas relações de separação, um critica o outro, e isso cria mais desorientação para a criança. Então, a logoterapia ou qualquer outra psicoterapia, qualquer linha de especialização, vai tentar favorecer a situação para essa criança, que seria fazer vê-la que ambos os lados têm algo positivo a contribuir. Professor. Eu acho que a Crista colocou muito bem que uma grande responsabilidade, talvez por um sofrimento que uma criança possa ter nessa situação, depende dos adultos, né? Porque o que os adultos, quando rompem uma relação amorosa e passam a viver em casas separadas, a criança tem que ter muito claro que o pai e a mãe continuem existindo e amando esta criança. Não há mais uma relação de casal que está vivendo conjuntamente, mas a criança tem que ter muito claro, e por isso é importante o que a Crista colocou, quando às vezes o pai e a mãe magoados um com o outro ficam brigando e tentando puxar o filho para o seu lado e vendo o seu modo de ver frente ao que ocorreu no casal. Então tem que ser trabalhado o casal, que qualquer conflito ou ressentimento que tenha não seja passado para a criança, né? E que ela tenha a segurança total de que o pai e a mãe continuam a amando. Eu lembro numa situação dessas em que uma criança estava passando por esse sofrimento e trabalhando com uma psicóloga, a psicóloga foi trabalhando com ela e mostrou que, na verdade, poderia haver um ganho. E essa criança depois chegou na escola colocando para os amiguinhos, meio que se gabando, que na verdade ele tinha duas casas, o pai da mãe, ou a casa do pai e a casa da mãe, né? Então, é muito também uma visão que se tem como algo negativo. Então, quando há um rompimento, é claro que tem uma tristeza do próprio casal, independente de quererem ou não a separação, tem aquela tristeza, mas não transmitir essa tristeza para a criança. Então, a criança pode ver até
E às vezes, pode haver vantagem. São dois sistemas que, desde que a gente não contraponha eles e não atrapalhe a criança, em que possa se conversar sobre os sistemas diferentes, as regras diferentes, e que haja um respeito e alguma combinação mínima dos pais para que não coloquem a criança em situações que deixem ela conflituada sobre o que fazer, né? Pode ser uma relação até positiva, né? Então eu acho que o trabalho com os adultos é extremamente importante nessa questão e pode a criança viver bastante bem. Até porque, não sei se felizmente ou infelizmente, hoje cada vez mais os rompimentos de relações amorosas estão cada vez mais comuns. Eu lembro um colega, um amigo meu que eu tive quando eu estava fazendo mestrado, em que ele dizia, ele inclusive vinha de uma relação de separação, né? E ele estava falando que a atual companheira dele estava colocando que a filha dele, que tinha ido para a creche, tinha voltado, não, uma amiga, na verdade, um casal amigo que estava junto, tinha voltado para casa chorando, dizendo que todos os coleguinhas dele tinham 2 casas e que os pais estavam separados e que os pais dele estavam juntos, que ela queria ter 2 casas também. Então é muito isso aí, como é transmitido para a criança a situação que ela está vivendo. Sim, muito interessante. A ouvinte Tayana, de Niterói, ela pergunta como a logoterapia poderia tratar a ansiedade e a depressão. Bem, primeiro nós temos que ver assim, a ansiedade é algo, de certa forma, característico do ser humano. Como o ser humano é um ser que, de certa forma, sempre insatisfeito, não completo, então, e que ele tem que fazer escolhas, um certo grau de ansiedade sempre vai haver. O grande problema é quando isso se acentua demasiadamente e pode se transformar numa depressão. Uma depressão, vamos dizer, não é simplesmente uma tristeza. Uma depressão é algo mais sério, vamos dizer, é de certa forma uma doença, né? Então tem que ser visto como algo que tem que ser trabalhado. E muitas vezes a depressão vem exatamente de uma descrença da possibilidade de sentido. Vem a pessoa olhar a vida como não tendo importância, não tendo significados. A logoterapia, exatamente, o núcleo dela é trabalhar para mostrar para a pessoa que a vida sempre tem sentido, mesmo que haja dificuldades. Às vezes as pessoas têm dificuldades, tristezas, desânimos, né? E elas ficam cegas para outras possibilidades que a vida ainda preserva. Então, eu diria que a logoterapia poderia ajudar trabalhando essas questões. E lembrando sempre que o Viktor Frankl colocava que, apesar de tudo, dizer sim à vida, que sempre há possibilidades de sentido. É claro que isso é um processo logoterapêutico que não se pode fazer com, vamos dizer, com receitas. Né? É claro. Infelizmente, estamos terminando o nosso programa Viver Bem. Gente, uma alegria muito grande estar com 2 grandes mestres aqui nos estúdios da rádio. Recebo o nosso carinhoso convite, professora Crista, professor Paulo Kreff, para retornarem outra oportunidade, complementarem a nossa necessidade, né, dos nossos ouvintes, essa sede de logoterapia, seja de outras psicoterapias também. Crista, você, por favor, se despeça de nossos ouvintes, dando seu recado, dando uma palavra, mas principalmente seu contato. Eu agradeço ter estado aqui e espero ter podido ajudar em alguma questão pessoal. Para o meu contato, eu deixaria o meu telefone via WhatsApp, aqui do Rio de Janeiro, 21, né? E o telefone 991897190.
Obrigada. E se você, querido ouvinte, não anotou direitinho, liga aqui pra gente, passa o e-mail para o viverbem@radiocatedral.com.br que a gente entra em contato com a professora Crista. Professor Paulo, seu contato, por favor. Certo. Como eu sou de Porto Alegre, o código de área é 51 e o telefone 9-811-45677. E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar nesse programa e dizer que as questões que os ouvintes trazem são sempre muito interessantes, porque são questões pessoais, mas que muitas vezes servem para outras pessoas. E a troca de ideias eu acho que sempre é muito bom, e aproveitando a ideia que aquele ouvinte solicitou, né? Pergunta sempre pode questionar as nossas crenças e, quem sabe, alargar as nossas crenças. É verdade. Um abençoado domingo a todos. Então, gente, vamos viver bem a vida que a gente tem e até o próximo programa.